Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Michael Sisoto e estou aqui para ajudar você a conseguir a sua aprovação em cálculo 1. E como a gente vai fazer isso? Eu estou testando um modelo novo aqui, né, de apresentação para vocês. A gente vai resolver o livro do Stuart. Eu estou na parte de funções e modelo e eu estou resolvendo aqui a questão número 62, tá bom? Quando a questão foi muito demorada, eu vou fazer apenas uma. Se for uma questão mais rápida, mais de aplicar alguma coisa, eu vou responder várias questões na mesma aula. Mas nesse caso aqui tem vários detalhes, né? E assim como em todas as aulas, eu já vou falar o primeiro e um segredo muitíssimo importante. Todas as faculdades que tem aí o cálculo, que a gente faz o curso de cálculo, que é um, 2, 3 e 4 em alguns lugares, né? Ele tem aí uma estrutura, e essa estrutura está no livro do Stuart, do que a gente chama de o cálculo, né? Tanto o volume um quanto o volume 2 tem aí toda a estrutura do cálculo. E a didática que ele usa é muito boa, porque ele vai empilhando o conhecimento, né, das partes anteriores. Igual nessa questão aqui, ó. Nessa questão ele fala o seguinte: uma janela normada tem o formato de um retângulo em cima do qual se coloca um semicírculo. E ele já falou de retângulo em semicírculo nas questões anteriores. Tá? E, inclusive, na questão anterior, na questão 60 e 61, ele falou de retângulo mesmo. Tá? Ele usou um retângulo e pediu para a gente pegar ali e mexer com o perímetro e a área dele, do mesmo jeito que ele vai fazer nessa questão aqui, ó. Dá uma olhada. Se o perímetro da janela for de 10 metros, expresse a área da janela. Tá? Então, da mesma forma que ele usou isso, só com forma simples, agora ele deu uma aplicação aqui, né? Inclusive, essa janela normada foi bastante famosa aí no passado, nos romanos. Mas, enfim, isso não é o nosso caso aqui agora. A gente só quer saber qual é a função da área. Então eu quero saber a área da minha janela, ela vai ser a área do retângulo, não é tão complicada tirar a área do retângulo assim, mais metade da área do círculo, certo? Ou a área do semicírculo, vamos colocar assim, a área do semicírculo. A gente já coloca ali cada um com a sua respectiva função. Bom, vamos lá, só que daí é o seguinte, se eu pegar a minha área aqui, ela vai aparecer alguma coisa em função das laterais. Como assim? Essas minhas laterais, ele quer saber, ó, uma função da largura x, certo? Igual nas outras questões que a gente fez agora, há pouco, nas outras aulas, o que foi feito? A gente encontrava um, aí aparecia uma coisa incomodando. Aqui ele só quer ir tudo em função do x. Aí não posso deixar aparecer, por exemplo, o comprimento aqui, a altura, vamos chamar essa altura aqui, esse lado de L, né? Esse lado que vai até aqui, de L, então ele é dos dois lados, isso daí. Então ele não pode aparecer na função. E ele vai aparecer aqui já, né? Na primeira parte da área, que vai ser x base vezes a lateral, base vezes a altura. Então fica desse jeito. Então ele já tem que sair dali. Como é que eu vou tirar ele dali? Eu vou mexer no perímetro. Por isso que ele me deu ali uma relação do perímetro, né? O perímetro, então, total vale 10 metros, certo? Só que o perímetro ele é expresso como uma função do perímetro do retângulo, PR, mais o perímetro do semicírculo lá em cima, né? O que é importante eu saber do perímetro do semicírculo? P, semicírculo, CS, SC. Aqui, ó. Tá? É importante eu saber o raio dele. O raio dele é esse tamanho aqui, não é x, né? X é a largura lá embaixo, mas aqui tem a metade de x, então o meu raio é x sobre 2. E com essas informações, então, a gente consegue expressar a área como uma função do x. Ou seja, toda vez que o x aumentar ou diminuir, você vai ter uma área específica em função dessa largura. Tá? Então, aqui o meu perímetro, eu já sei que ele é de 10 metros de comprimento. Então, uma cordinha de 10 metros enrola nele, ali, todo a lateral dele. Tá? E aqui a gente vai ter o quê? O PR, perímetro do retângulo, que vai ser... Ah, não é ele todo, né? Nesse caso, não é ele todo, porque é aquela parte de dentro aqui, ó, essa parte aqui, opa, tá de branco. Essa parte de dentro, vou colocar aqui de amarelinho, ó, essa parte daqui, ela não aparece, né? Ela, do nosso perímetro, por causa que a gente tem um semicírculo para cumprir ali. Então, ali o que acontece vai ser apenas a base x mais as duas laterais, né? 2L, então. Mais agora o perímetro do semicírculo. O perímetro do semicírculo vai ser quem? O raio 2π vezes R, onde R é o meu raio, esse meu raio é x
sobre 2, certo? Só que isso daqui é o perímetro de um círculo inteiro, né? Eu não tenho o círculo todo, eu tenho apenas a metade dele aqui. Tá aí, tá testando vocês na álgebra também, aí várias coisas que a gente já resolveu ali nos testes lá de verificação no começo do cálculo aqui, ó, tem várias jogadinhas que a gente tem que fazer, né? E aí, então, eu tenho o perímetro dele, o perímetro total dele já tem essa função, só que aqui aparece uma coisa. O que aparece aqui, ó? Aparece 2L. E esse 2Ls eu vou tirar ele e vou colocar ele lá em cima. Porque se eu tirar o L daqui, o que acontece? Fica tudo em função de x. Tá bom? Então vamos mexer com a álgebra aqui agora, deixar o L isolado, né? Vamos pegar tudo que está junto com ele aqui e passar lá para o outro lado. Então ele vai, do outro lado vai ficar 10 menos x menos. Aqui, ó, a gente pode simplificar o 2 com o 2 aqui embaixo. Então vai ficar menos π vezes x dividido por 2 também. Tá? Tudo isso aqui é igual a 2L. Tudo isso igual a 2L. Então, se eu pegar tudo isso e eu dividir por 2, vai ser igual a L, então. Então, significa que o valor do meu L, eu vou colocar aqui, ó, ele é metade de tudo isso, então ele é metade de 10, que é 5. Opa, vamos aqui, 5, que é 5, menos x, metade de x é x sobre 2, menos π vezes x sobre 2, metade disso, né, vai ser πx sobre 4. Tá? Então, a gente tem esses três termos, e agora o meu L, onde aparece ele lá em cima da minha função em função da lateral, a minha área em função da lateral x, um A de x, né, que é a nossa UF de x, poderia ser avaliado dessa forma também, ele vai ser aqui, então, um A de x igual à área do retângulo, base vezes a altura, base vezes a lateral, x vezes L, mais a área do semicírculo. A área do semicírculo aqui não vai ser tão complicado agora, né? Que vai ser aqui metade da área do círculo total. Eu já vou dividir aqui por 2 e a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Então, meu r é x sobre 2 e aqui no caso vai ser ao quadrado, tá? Então, notem aí, ó, que se eu pegar e tirar apenas o L, o meu A fica apenas em função de x. Então, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou pegar aquela minha funçãozinha que está escrita ali embaixo e vou substituir aqui, então, no meu A de x vai ser igual a x vezes toda aquela encrenca ali, né? Eu vou botar aqui um colchetes. X vezes 5 menos x sobre 2 menos π vezes x sobre 4. Mas aqui a gente já pode fazer a álgebra ali, né? São duas frações. A primeira a gente mantém sobre 2 e ali a gente realiza então a multiplicação. Eu posso voltar a tirar o parênteses, né? Aqui vai ficar x ao quadrado dividido por 4. Tá? A gente já realizar a álgebra ali. Então, aqui eu já poderia deixar desse formato, certo? Se eu deixar nesse formato aqui, eu já consigo avaliar algumas coisas, mas eu vou juntar alguns termos ali, vai dar alguns termos com x ao quadrado, alguns termos com x, que fica mais fácil da gente visualizar. Tá bem? Então, aqui vai ser o meu A de x, vai ser 5x. Realizo aqui, então, é distributiva, né? Menos x ao quadrado sobre 2 menos π sobre 4 vezes x ao quadrado. Aqui já dá para realizar aqui uma junção dos termos, né? Mas aqui a gente pode realizar também uma junção dos termos, como sendo, então, vezes x ao quadrado, dividido x ao quadrado, dividido por 8. Tá bem? Então, aqui a gente pode juntar esses termos aqui, onde tem o π junto, né? O π e o x ao quadrado. Tá? Vou fazer isso aqui já. Então, eu vou deixar esses termos que tem o x ao quadrado, todos eles juntos. Então, como é que a gente vai fazer isso? Tá? Então, aqui eu já coloco igual, aí um parênteses, x ao quadrado,
Tá? O que que seria ali? Menos meio vai aparecer ali. Menos meio não vai ter muito o que fazer para mexer com ele. Menos meio, opa, menos não apareceu. Menos meio. Aí aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem uma coisa positiva, um oitavo dessa coisa, depois menos um quarto, o que que seria isso daí? Tá? Então, você tem ali um quarto, seria dois oitavos, né? Seria multiplica por dois em cima e por dois embaixo, né? Metade disso. Então, aqui em cima vai ficar 2π mais π, então ele continua negativo, menos π, dividido por 8. E aqui eu vou ter mais 5x. Beleza, gente? Essa foi a questão, ó. Eu vou pegar aqui agora, eu vou colocar ela separadinha para você aí. Pode conferir aí com a sua, ver se o resultado deu próximo disso ou semelhante a isso. Na real, ele tem que ser exatamente isso daí, né? Talvez você mexer alguma coisa aqui em cima. Ah, faltou um x ao quadrado. Não, tá tudo certo. Tudo certo. É isso daqui mesmo, a subtração. Tudo certo. Essa é a função agora que se você mexer agora na largura, você mexe no x, esse x ao quadrado aqui, a gente consegue notar na cara que ele já está associado tanto com esse quadrado aqui, quanto com a relação aqui, ó, de x vezes o lado, ele já está relacionando isso. Então, toda vez que ele expandir e mudar, ele vai mudar tanto essa área quanto essa área, e assim a gente vê para que que serve uma das aplicações do cálculo, então, né? Que não é uma coisa solta dentro da faculdade aí, dentro dos cursos de exatas. Beleza, gente? Mas por enquanto foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução aí. Eu deixei um pouquinho bagunçado ali, mas eu separei depois no final a resposta. Lembrando que é importante a gente fazer esses detalhes na hora da prova, né? Separar bem a questão ali, para o professor saber o que você está, aonde você está colocando a sua resposta. Fechou, pessoal? Por enquanto é isso, tá bom? Eu já volto já já para dar mais uma aula para vocês aí da questão número 63. Aquele abraço. Tchau, tchau.